Estamos vivendo em um tempo onde a tecnologia caminha tão rápido que todos os dias surgem novidades no mundo da tecnologia, onde as inovações de ontem já estarão obsoletas amanhã. Isso é tão excitante quanto assustador. Mas já parou para pensar como essa tecnologia irá impactar como as casas são projetadas ou construídas? Afinal, como serão as casas e moradias do futuro? Como as tecnologias de hoje irão impactar o método construtivo, conforto e eficiência das residências? Pois é justamente isso que vamos ver no vídeo de hoje. Se você gostou do tema, deixa o like e se gostar do conteúdo, considere se inscrever. São vídeos como esse toda semana. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. Desde que os seres humanos decidiram sair das cavernas e construir seus próprios abrigos, a forma com que essas casas eram construídas era um resultado da tecnologia empregada. Buscando mais conforto, segurança, eficiência energética e entre outros aspectos, desde a implantação do sistema de janelas, que permitiam a entrada de luz e ar fresco, até mesmo lareiras com o objetivo de aquecer o ambiente em épocas de inverno. Isso foi como uma das primeiras formas de buscar pela eficiência energética nas edificações. Quando olhamos para esses aspectos hoje, eles são tão comuns e corriqueiros que esquecemos que tudo isso é resultado de milhares de anos de adaptação e aplicação direta da tecnologia. Mas já parou para pensar que tecnologias que hoje são novidades podem se tornar tão comuns a ponto de serem incorporadas nas edificações? Assim como as janelas, como itens obrigatórios e indispensáveis em qualquer edificação. Por isso, vamos listar alguns aspectos da nova geração de casas que possivelmente se tornarão o padrão em um futuro próximo. Eficiência energética. Com certeza, uma das maiores preocupações da humanidade é sofrer pela falta de energia. Nosso mundo é tão dependente da energia atualmente que o planeta pode literalmente colapsar caso a falta de energia realmente aconteça. Por isso, diversos projetos para tornar as edificações cada vez mais eficientes surgem todos os dias. Esses projetos vão desde ambientes inteligentes, capazes de se adaptar buscando a redução de consumo, como termostatos inteligentes, por exemplo, além dos equipamentos e eletrodomésticos modernos, muito mais eficientes que os do passado. Mas eu creio que a autossuficiência energética das edificações seja o próximo passo mais lógico. E uma das formas mais eficientes de fazer isso é através do sistema de energia solar. Hoje em dia é possível dimensionar painéis solares para suprir 100% da demanda energética de uma casa em certas regiões do planeta. Isso significa literalmente não precisar do sistema convencional de energia. E isso, apesar de ser uma realidade um pouco distante para os brasileiros, em estados americanos como a Flórida, por exemplo, o sistema solar é praticamente um item obrigatório, tendo inclusive incentivos do governo que basicamente pagam para que os seus habitantes instalem painéis solares em suas casas. Apesar de hoje isso ser um item quase dedicado à parcela mais rica da sociedade brasileira, em pouco tempo será um item comum em todas as casas, pois é a forma mais simples e eficiente de se gerar energia. Considerando que no sistema atual, onde a energia é gerada em grandes quantidades e depois distribuída, onde a maior parte da energia gerada é simplesmente perdida durante os processos de conversão, transmissão e distribuição, só para que possam ter uma ideia, quase 55% dos custos da sua conta de energia são relativos somente à transmissão do ponto de geração até a sua casa. Considerando que mais de 50% dessa energia criada é perdida nesse processo, menos de 23% da energia gerada é efetivamente utilizada, ou seja, é uma forma nada eficiente de se gerar energia. Quem sabe em um futuro próximo não precisaremos nem passar por essas torres de transmissão. Acham que a vista ficaria mais bonita? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eficiência térmica. Muito ligado à eficiência energética, a eficiência térmica é uma das maiores preocupações nas edificações. Afinal,
uma casa capaz de manter o frio ou calor extremo fora enquanto mantém temperaturas confortáveis nas áreas internas sem gastar uma quantidade significativa de energia é um dos principais objetivos das empresas que desenvolvem materiais para a construção civil. Você nunca se perguntou por que os tijolos cerâmicos têm aqueles furos, os chamados alvéolos? Sabia que uma das principais funções deles eram justamente eficiência térmica? Ter uma camada de ar entre as áreas externas e internas permite que o diferencial térmico seja mantido sem muita dificuldade. Por isso, casas em alvenaria são relativamente eficientes termicamente falando. Mas essa tecnologia se manteve a mesma por dezenas de anos. Existem diversas outras tecnologias ainda mais eficientes. E as casas do futuro, com absoluta certeza, irão utilizá-las. Um exemplo disso são paredes já com isolamento térmico, como os painéis EIFS, Sistema Eficiente para Isolamento de Fachada, que consiste em painéis executados com placas de IPS de alto desempenho térmico e acústico. Esse é um dos sistemas mais promissores em relação ao conforto térmico, capaz de manter o ambiente isolado independente do quão extremos sejam as temperaturas externas. Considerando climas cada vez mais agressivos, casas do futuro terão de utilizar sistemas similares para garantir o maior conforto térmico dos ambientes internos. Conectividade e automação. Quando pensamos em casas do futuro, logo que vem à mente é a automação, eletrodomésticos e eletrônicos que tornam nossas vidas mais fáceis. Eu, por exemplo, não me lembro a última vez que acionei um interruptor fisicamente. Com interruptores inteligentes e assistente de voz como Alexa, a minha casa é a de um verdadeiro entusiasta pelo tema. Mas muito além disso, casas do futuro serão equipadas com internet de alta velocidade capaz de interconectar todos os seus eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Desde a sua cafeteira com inteligência artificial, que saberá a hora que você acorda ou a hora que você chega em casa, para te deixar aquele cafezinho no ponto, até a sua geladeira ou despensa, que farão as suas compras por você, baseado nas coisas que estão faltando dentro delas. E se você acha isso absurdo, isso na verdade já existe, e é até bem comum na América do Norte e Europa. Mas a automação, quando bem aplicada, vai muito além de cafés e compras. Serão capazes de identificar padrões de consumo e até mesmo sugerir melhorias de hábitos dos ocupantes da casa, além de otimizar como os recursos são utilizados, como por exemplo, desligar sistemas de ar-condicionado ou aquecimento quando identificar que não há pessoas nos ambientes, além de ajudar na segurança dos ocupantes, quando interligadas a sistemas de serviços públicos que podem alertar a polícia automaticamente em caso de arrombamento ou acionar os bombeiros no caso da iminência de incêndios. Todos esses serviços, na verdade, já existem em países desenvolvidos, o que inclui também o Brasil. Mas a criação de um sistema interligado capaz de gerenciar tudo isso será algo indispensável nas casas do futuro, deixando que nós, seres humanos, nos concentremos em outros assuntos mais importantes. Janelas inteligentes. Uma das coisas que menos se alteraram no passar dos anos foram as janelas. Uma esquadria composta por placas de vidro em um frame de madeira, aço ou alumínio, e essa é a receita básica. Porém, as casas do futuro terão janelas com muito mais tecnologia empregada. As janelas inteligentes, que já estão em desenvolvimento, podem ajustar além da sua opacidade para garantir ou não a entrada de luz e privacidade, como também serão equipadas com um sistema de reflexão dinâmica, capaz de refletir ou absorver a luz do sol dependendo da necessidade. Isso, interligado com o sistema de aquecimento, por exemplo, irão otimizar ainda mais o consumo de energia. Não podemos esquecer que as janelas trabalharão em conjunto com painéis solares, gerando energia limpa para as edificações. Ambientes flexíveis. A pandemia vivida nos últimos anos mudou para sempre diversos setores e serviços, onde o home office, antes uma exceção, passou a ser a regra para grande parte da indústria. Mas só quem passou ou ainda passa por esse desafio sabe o quanto é importante um local de trabalho. Por isso, as casas do futuro terão ambientes flexíveis, capazes de se transformar em locais de trabalho, mas também em local de lazer ou descanso. Possibilitar isso através de móveis que se adaptam conforme a necessidade do usuário será algo extremamente comum
nas casas do futuro. Afinal, home office, para muitos, veio para ficar. Saúde e bem-estar. As casas do futuro saberão mais sobre você do que você mesmo. Apesar disso ser meio assustador, e em partes realmente é, casas com sensores biométricos serão capazes de identificar padrões em relação à sua saúde e cruzar com dados disponíveis na internet para identificar problemas de saúde, que vão desde medida da frequência cardíaca, pressão arterial, oxigenação do sangue e até mesmo os níveis de estresse e saúde mental dos ocupantes. As casas do futuro, com a ajuda de equipamentos vestíveis, serão capazes até mesmo de prever precocemente o surgimento de problemas de saúde nos ocupantes. E como serão capazes de se ajustar de acordo com esses dados, podem alterar os níveis de temperatura e iluminação, por exemplo, buscando os melhores resultados nas reações químicas e emocionais dos ocupantes. Ou seja, é como se a sua casa soubesse que você está triste e ajustasse o ambiente buscando te deixar o mais confortável possível, com pequenas variações até encontrar a configuração ideal para o seu sistema nervoso. Assistência robótica. É claro que não poderia faltar a assistência robótica, que inclusive já é uma realidade. Se você tem um aspirador autônomo na sua casa, saiba que você já está vivenciando essa era. Porém, as casas do futuro serão muito mais parecidas com a série dos Jetsons do que imaginamos, com robôs humanoides e tudo. Pelo menos é o que empresas como a Boston Dynamics e a Tesla querem. Os robôs elaborados por essas duas empresas pretendem em um futuro próximo fazer parte do nosso dia a dia. Os chamados robôs multifuncionais poderão auxiliar desde os serviços domésticos, manutenção e segurança, como ajudar pessoas com mobilidade limitada, sendo uma espécie de cuidadores de alta tecnologia. Mas a assistência robótica com auxílio da inteligência artificial nas casas é o que vai gerenciar basicamente tudo o que vimos até agora. Ou seja, as casas do futuro serão basicamente robôs pensantes, capazes de ler e interpretar informações do ambiente que está inserida e se adaptar para oferecer o maior conforto, segurança e eficiência. E se seguirmos o conselho do sábio Bill Gates, a mãe de nada tecnologia, que cravou que graças à inteligência artificial, no futuro próximo, os seres humanos precisarão trabalhar apenas 3 dias por semana, a sua casa será o lugar que você irá passar a maior parte do seu tempo. Então, vale a pena saber o que o futuro nos reserva. Mas para aqueles que, assim como eu, gostam de viver o futuro hoje, saibam que existem empresas que oferecem grande parte dessas tecnologias que serão indispensáveis em um futuro próximo. Uma delas é a Espaço Smart, uma das maiores do setor de construções secas do país. Construções com steel frame com uso de painéis EIFS, produção de esquadrias de PVC que oferecem o melhor isolamento térmico e acústico. O sistema do Espaço Smart é capaz de construir uma casa em 1/3 do tempo do método tradicional. E o melhor, com muita tecnologia, proporcionando um resultado final profissional e de altíssima qualidade. Eles são tão tecnológicos que você pode literalmente configurar a sua futura casa no site deles e saber todos os custos envolvidos. Não é à toa que eles são os maiores do país no setor. Quer conhecer mais sobre o Espaço Smart e como eles poderão te oferecer as tecnologias indispensáveis no futuro ainda hoje? Acesse o link na descrição ou pelo QR Code que está aí na tela. Mas agora eu quero saber de você. O que acha das casas do futuro? Ficou empolgado com as tecnologias que vamos ter nas nossas casas? Ou prefere as casas de hoje? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve para não perder nossos próximos vídeos. Valeu! E até lá!